Porto 360. Patrocínio Rumo. Apoio Modal GR. T2S Tecnologia. Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Comunicação não é aquilo que se fala, mas sim aquilo que o outro compreende. E esse é o tema do nosso Porto 360 de hoje. Para isso, recebo Yara Mota, que é gerente de comunicação e marketing da Brasil Terminal Portuário. Yara, obrigado pela tua presença aqui, que prazer enorme ter você conosco pela primeira vez aqui no Porto 360. Consegui te tirar da BTP e trazer para essa entrevista. Obrigada, Maxwell. Que bacana trazer esse tema para a gente conversar. Melhor ainda estar com você e com um colega que eu admiro muito, que é o Gabriel. Meu segundo convidado desta semana também é gerente de marketing e comunicação, mas da Deep World, é Gabriel Setten. Gabriel, obrigado por estar aqui conosco também, ter arrumado um tempo na tua agenda, que eu sei que é bastante concorrido para que a gente possa levar a informação para essa audiência tão grande que a gente tem. Eu é que agradeço, Maxwell, sempre importante aí tá participando das ações aí do Grupo Tribuna e tá aqui para falar de comunicação vai ser uma oportunidade muito bacana ao lado da colega Yara aí, que a gente já tem um trabalho muito bacana no setor portuário. Comunicação é o desafio do mundo. Grandes líderes já falavam isso e falam nos dias de hoje. E isso é o que nós vamos explorar no programa Porto 360. Yara, quero começar com você. A gente sabe que um terminal de container tem uma quantidade significativa não só de colaboradores, mas de clientes, fornecedores, ou seja, uma série de pessoas que orbitam um terminal de containers. E a comunicação interna é um grande desafio, né? Como é que você trata desse tema na Brasil Terminal Portuário? Olha, Maxwell, a comunicação interna, primeiro uma coisa que você falou que é perfeito, a comunicação não é aquilo que a gente diz, é aquilo que o outro entende. Exato. Sempre tem aquela questão da anterioridade na fala, né? Então, é muito importante que quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente comunica, a gente ter certeza de que a pessoa entendeu. Isso é o mais importante da comunicação. É o que a gente chama de comunicação síncrona. Quando você comunica, o outro entende. Ou como a gente chama de comunicação de mão dupla. Então, dentro do desafio de comunicação interna, eu acredito que não só num terminal portuário, mas em todas as organizações, um dos maiores desafios é, primeiro, ter certeza de que a comunicação chegou para os colaboradores. E a gente cuida muito disso na BTP para ter certeza de que chegou através dos nossos canais. Então, a comunicação é relevante? Ela chegou para os nossos colaboradores? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é ter certeza que ele entendeu a informação. E aí conversa muito com a questão de que é o que o outro entende. Então, a gente tem um desafio muito grande de estabelecer novas formas de comunicação, novos formatos de comunicação para poder promover essa conversa. Não só através dos meios de comunicação, mas também, e a gente vai falar mais para frente, através da liderança, porque é aquela comunicação que gera confiança. Exatamente, né? Não só confiança, mas também credibilidade, né? Quanto mais crédito tiver a informação, melhor ela é passada de uma pessoa para outra. Mas a gente vive um desafio bastante grande, né? A gente tem aí a inserção ou o incremento de inúmeras mídias sociais na nossa rotina. E eu percebo claramente, quero conversar com o Gabriel sobre isso, que as pessoas não sabem usar as mídias sociais, né? E as empresas, Gabriel, elas sabem usar as mídias sociais? Como é que elas estão aplicando a comunicação nas mídias sociais? A gente tem aí LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, agora surgiu TikTok, a gente tem os veículos de comunicação de um modo geral. Como é que a gente gere, né, a comunicação em tantos veículos de comunicação que a gente tem nos dias atuais? Olha, essa é uma excelente pergunta e um grande desafio para nós que estamos à frente aí das comunicações das empresas. Eu gosto sempre de falar que a comunicação é uma ciência nova dentro das organizações. Então, é algo que vem sendo implementado aí nos últimos 30, no máximo 40 anos. Então, existe um desafio muito grande de como você traçar uma estratégia eficiente para a tua marca nesse ambiente. E as redes sociais surgiram com muita força agora nos últimos 10 anos. Claro.
E assim, é um grande desafio porque você tem que estar presente na rede social, é muito importante para você marcar território, estar presente. Hoje, quem não está na rede social praticamente não aparece. Hoje, todo o conteúdo que é gerado, toda a publicidade, tudo que se debate hoje no mundo, ele está com a presença massiva na rede social. Só que a rede social também ela é um mar aberto, cheio de oportunidades, mas também de problemas. Então, o gestor hoje, inclusive hoje, uma das profissões que mais está em alta é o gestor de redes sociais. Por quê? Porque as empresas estão desde a pequena empresa, aquele mercado, aquele comércio pequeno, precisa aparecer através da rede social como uma grande empresa, como a que a gente aqui representa. Então, assim, você tem que criar uma estratégia de branding para você poder colocar a tua marca lá. Então, tomar cuidado com aquilo que você posta. Você tem que estar antenado primeiro com as tendências, aquilo que está acontecendo, as redes sociais que estão sendo mais... A linguagem, a né? linguagem que você vai usar e até os riscos da rede social. Exato. Porque hoje a gente vive muito essa cultura do cancelamento, né? Que a gente Exato, fala. exato. Então, assim, qualquer palavra, qualquer manifestação que você faça de maneira equivocada, você expõe a tua marca, você expõe a tua empresa ou a tua pessoa física mesmo. Então, e assim, ganha-se um rótulo gratuitamente, né, Gabriel? Exatamente. Então, assim, existe um protocolo para os gestores, para as marcas estarem presentes na rede social, mas para o usuário também hoje, enquanto funcionário de uma empresa, ele também tem que saber, porque a gente já viu vários casos, até de uma má exposição num ambiente fora do trabalho, que acaba impactando nesse funcionário nele como profissional. Então eu acho que é um ambiente assim enorme, com um enorme potencial de ser explorado, mas que ele demanda métricas, ele demanda planejamento, ele demanda velocidade e rapidez. Assim, E se me permite, pegando o gancho no que ele falou, no questão de planejamento, minha avó dizia, né, aquela máxima, quem não é visto, não é lembrado. Mas sim. como você quer ser lembrado? Exatamente. Então o planejamento nesse sentido que o Gabriel falou é muito pontual, é fundamental. Yara, já que você falou da avó, deixa eu falar da minha avó também, né? Minha avó dizia que tudo em excesso faz mal, até água, né? Se beber muita água, faz mal. A gente percebe um mundo de oportunidades nas mídias sociais, como foi pontuado pelo Gabriel, mas a gente percebe, por outro lado, também uma enxurrada de informação. A gente percebe que há uma dificuldade muito grande de se comunicar com as pessoas em determinadas mídias sociais e você replica a mesma informação em todas as mídias, apesar de ter públicos distintos e diferentes e, francamente falando, eu acredito que isso tudo está ficando meio tóxico, né? Ou seja, as pessoas estão se intoxicando de informação. Como é que trata isso dentro de uma empresa tão grande quanto a BTP? Olha, Max, você falou mais uma coisa muito importante. Realmente a gente está vivendo uma infoxicação, ou uma infodemia, como às vezes a gente costuma falar. Mas isso está relacionado, eu vou até dividir essa resposta em duas. Primeiro está relacionado à questão dessa quantidade, dessa enxurrada que você falou. Realmente é nocivo. É muita coisa, mas é nocivo do ponto de vista de gerar uma ansiedade. Porque às vezes você quer acompanhar e você não consegue. Seu dia tem 24 horas, você está naquele chamado mundo VUCA, né? Que é um mundo complexo, é um mundo ambíguo, é um mundo volátil. As relações de trabalho, elas mudaram um pouco com essa questão do home office e você tem que fazer tudo o que você tem para fazer, lidar com a sua família, com as suas obrigações pessoais e também estar antenado em tudo que está acontecendo. Então, essa infoxicação, ela está mais relacionada a isso. A como eu faço... Adorei o nome, infoxicação, é verdade. Exato, é como eu faço para digerir tudo isso, como eu faço para me manter relevante nesse cenário. Agora, e aí sim, é uma dinâmica bem complicada, a gente precisa de entender mais o que é relevante para a nossa vida. No caso da BTP, o que é relevante para o seu negócio. Evidente. E para os colaboradores e os públicos de interesse também. Agora, tem uma outra parte que é muito importante dessa infoxicação, que aí sim a gente fala do nocivo, né? Ela está relacionada à questão das fake news. Então, é um assunto muito sério, que a gente tem um desafio muito grande na área de comunicação de tratar. Se eu for falar para você, recentemente eu li um estudo de uma universidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte, 78 bilhões de dólares por ano. Esse é o custo da desinformação, da fraude na informação e dos desvios, né, de comunicação. Então, tudo isso tem um custo e ele é totalmente deletério para a sociedade. E aí, se você vai à frente, tem um outro estudo da Ipsos que diz o seguinte, 62% dos brasileiros já
reconheceram algum processo de informação enganosa, ou seja, 62% das pessoas já caíram em alguma informação que não era legítima. E assim, o Brasil é campeão, são 27 países entrevistados e o Brasil é campeão nesse crédito, de dar crédito às fake news. Mas é um exercício acaba, diário, né, Yara? Eu, francamente falando, eu já caí, né? Eu recebi uma informação, repassei, acreditando que aquela informação fosse verdadeira, até porque a fonte era uma fonte muito incrível, boa, né? Mas acabei caindo. Mas assim, é um exercício diário essa checagem, Yara? É um exercício diário e para nós, na comunicação, aí que entra a questão do desafio. A gente precisa dar a relevância para isso, ou seja, a gente precisa estar alerta, a gente precisa estar atento, a gente precisa de ajudar, no que diz respeito à comunicação com os colaboradores, a gente precisa olhar, opa, em Covid, essa informação não é verídica, eu preciso imediatamente informar os meus colaboradores. Os nossos colaboradores, a mim mesma, a gente não pode deixar que esses ruídos de comunicação atrapalhem o nosso negócio e aí acabem dando esse prejuízo para a sociedade que a gente vê tanto. Que mundo que a gente vem vivendo, né? A gente precisa compartilhar, né, e comunicar a informação como ela é, mas também precisamos combater a desinformação, ou seja, são dois canais de comunicação. Trazendo para o nosso universo, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. O setor portuário, principalmente durante a pandemia, né, nós estamos vivendo ainda a pandemia, durante todo esse período foi muito demandado, né? Eu, já acessando uma série de departamentos de comunicação, percebi o quanto vocês estavam trabalhando arduamente para que pudesse necessariamente comunicar internamente e também externamente. Como é que você se preparou para esse desafio inimaginável, né? Sim, Se assim eu dúvida. posso dizer. Eu posso dizer que o ano de 2020 ele foi um divisor de águas, assim, não só no setor de comunicação, mas no setor como um todo. Mas eu acho que a comunicação corporativa ela acabou tendo um desafio que foi de uma hora para outra as empresas tiveram que colocar os funcionários em home office, em teletrabalho, e a comunicação teve que continuar sendo esse elo entre a organização e as pessoas. Então, assim, a gente tinha que continuar com o desafio de seguir comunicando os passos da empresa de uma forma correta, transparente, informando o que estava acontecendo, assegurando que essas pessoas que num primeiro momento não sabiam o que ia acontecer estavam respaldadas, informadas, e isso foi um desafio muito grande para várias empresas, não só para do setor portuário. O que eu acho que foi muito positivo do setor portuário foi trabalhar muito essa questão do orgulho de pertencimento do portuário, porque o portuário se mostrou nessa pandemia como um grupo de trabalho extremamente essencial para o abastecimento da sociedade. E foi nessa linha até o meu questionamento, né, Gabriel, se você me permitir, porque a gente estava... E ainda estamos, né, batendo recordes e recordes de movimentação, demandando toda essa mão de obra e uma série de novos protocolos e procedimentos acontecendo. Exatamente. Por isso que eu te questionei nesse sentido, né? O desafio acho que foi enorme, principalmente para a tua área. Sim, e aí a gente teve que fazer esse processo de manter quem não precisaria ali estar no dia a dia do escritório, e aqueles que são essenciais para o negócio e que precisavam estar lá todos os dias, com uma série de restrições e protocolos que foram adotados, mas aí entrou em ação algumas ações de comunicação, tanto individuais das empresas como em conjunto entre as empresas que atuam no porto, para valorizar esse profissional, para mostrar o orgulho de ser portuário, que este é um trabalho que nós, em conjunto, temos tentado fazer, de valorizar a categoria, de valorizar o trabalho, de valorizar o setor portuário como um todo, que é um setor extremamente importante para o Brasil. Indiscutivelmente. Yara, deixa eu te fazer um questionamento, né? Eu falo que toda vez quando a gente aborda a questão da comunicação, né, muitas pessoas acabam conversando comigo, falando, Maxwell, você fala de uma forma simples, né, de um setor tão técnico que a gente acaba entendendo, né, por mais que a gente não seja até do setor portuário. Eu acho que a comunicação realmente é isso, né, aquilo que você transfere para as pessoas conseguem absorver exatamente aquilo que você quer comentar. Mas a gente desde pequeno está acostumado com a questão do telefone sem fio, né? Você fala uma informação aqui, que repassa para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Quando chega lá na ponta, quer dizer, a informação mudou completamente. Como é que você trata os três pilares da comunicação, né? No meu entendimento. A comunicação interna dentro de uma empresa tão grande quanto a BTP, a comunicação para com o mercado e a comunicação
com os investidores internacionais, né? Nós temos uma série de universitários que assistem o nosso programa e eu tenho plena certeza que quem é da área de publicidade, propaganda, marketing, jornalismo vai assistir querendo ouvir a opinião de vocês. Quais são as ferramentas, Yara? Qual é o segredo? Conta pra gente para tratar desses 3 pilares. Olha, antes de falar do segredo, você foi falando, eu preciso falar assim da gratidão que eu tenho nesses 20 anos de carreira, a maioria deles dentro do segmento de comunicação organizacional, encontrar empresas que realmente acreditam na comunicação, acreditam no papel da comunicação para impulsionar negócios, para se comunicar melhor com todos os seus públicos, e isso ajuda demais. Então, o primeiro passo, na verdade, não é nenhum desafio nosso dos comunicadores, eu acho que é encontrar esse ambiente onde realmente se valoriza a comunicação. E aí, mais uma vez, a gratidão, porque eu entrei na BTP antes dela ser inaugurada, em 2012. Então, obviamente, a gente não construiu a comunicação de uma folha em branco, porque já existia um trabalho com a comunidade, já existia um trabalho com outros públicos de interesse, mas realmente foi a partir dali que a gente começou a estruturar o propósito da empresa. Sim. O que eu quero ser quando eu crescer? E toda a comunicação, ela parte dali, do seu propósito. O que eu quero ser? Qual é a minha visão de futuro? Quais são os meus objetivos de negócio? E a comunicação vem para isso. Ela vem para fazer esse elo. Ela vem para comunicar, para materializar esses objetivos de negócio e determinar os seus públicos de interesse. E a partir desse propósito, a gente começa a falar, então, quem são os meus públicos com os quais eu me relaciono? São os fornecedores, a comunidade acadêmica, os nossos clientes, os nossos próprios investidores. Então, de que forma, o governo, de que forma eu me comunico com cada um desses públicos. E aí a gente começa a estabelecer essas relevâncias. Então, nada mais do que focar no valor do negócio para aquele público, para que daí a gente gere confiança e uma relação duradoura. Impressionante, né? Percebe que o desafio é bastante grande, haja vista aí uma série de conflitos que a gente tem principalmente dentro do nosso país, né? Comunicar é uma arte e saber se comunicar, então, nem se fale. Gabriel, falando nessa relação de comunicação, a Yara falou aqui do nosso universo, a Deep World é uma empresa multinacional, né? Está espalhada aí pelo mundo todo. Eu fico imaginando essas relações, principalmente de compliance, ou quando vem uma determinação lá de fora do país, como é que eu faço essa informação chegar lá na ponta, né? Lá no operador mesmo, voltando na relação do telefone sem fio, né? A gente tem lá um grande CEO, um grande investidor que ele acorda e fala assim, não, agora eu vou dar uma determinação para a minha empresa. Ótimo, ele pode dar determinação, mas isso vai passar por uma série de estágios. Como é que chega lá na ponta? Como é que você vive esse mundo internacional da comunicação? Sim. Bom, é um desafio muito grande. A DP World hoje ela é um grupo presente aí em mais de 50 países, então são mais de 100 negócios diferentes espalhados pelo mundo, em todos os continentes. E, obviamente, você tratar essa comunicação desde da sede até as pontas é um desafio muito grande. A grande vantagem disso é que a gente acaba seguindo sempre o mesmo modelo. Então, assim, o que é muito falado dentro do grupo, a DP World ela é um operador, um facilitador do comércio mundial, mas que ela tem uma relação de longo prazo nas comunidades que ela atua. Então, ela sempre preza muito assim pela sustentabilidade dos processos. Então, ela quer se instalar numa comunidade, ela vai trazer as pessoas da comunidade para fazerem parte desse processo e construírem esse legado junto com ela. Então, isso é muito importante. E aí, falando um pouco mais do ponto de vista de comunicação, obviamente existe uma estratégia global de marca que a gente tem que seguir, e aí isso é cascateado para todos os gestores de comunicação em cada uma das partes do mundo. Isso existe um protocolo que é seguido de comunicação, de marca, de como você abordar os temas, mas é muito respeitado a particularidade de cada país. Porque existe a questão cultural. Porque existe a questão cultural. Exato, então, isso é muito legal. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma comunicação que é aplicada nos Emirados Árabes, por exemplo, ela é totalmente diferente da comunicação que a gente aplica aqui na América do Sul. Brasil, Argentina, Chile. Então, a gente tem essas adaptações. E mesmo dentro do mesmo continente, você também tem que respeitar algumas particularidades. E isso que torna o processo de comunicação ainda mais desafiador. Porque você lida muito com esses regionalismos, com essas tendências. Então, isso é muito legal.
A gente costuma dizer que é tropicalizar a informação. Claro. A gente consegue dar essa significância para o ambiente local para que as pessoas gerem essa conexão com o assunto. E eu até complementando, o brasileiro, por exemplo, ele consome muita rede social, até trazendo para o tema. O Brasil está entre os 5 países do mundo que mais consome rede social. Então, hoje, quando a gente olha as nossas estatísticas de engajamento de marca em rede social, mesmo em outras plataformas do grupo DP World, que não são as gerenciadas no Brasil, os brasileiros tomam muito conta disso, porque o brasileiro se engaja muito nas redes sociais. Então, isso mostra um pouco desse regionalismo que a gente está falando em termos de números. Eu sempre faço e vou fazer hoje, não vou me privar de fazer, né? Eu sempre fujo da pauta aqui quando eu tenho, principalmente amigos aqui presentes comigo, como a Yara e o próprio Gabriel. Eu confesso que nas mídias sociais, de um modo geral, eu tenho certa dificuldade. Não é restrição, dificuldade, porque a gente tem um volume muito grande de mídias sociais, né? Então, assim, você tem um LinkedIn, que ele tem um perfil mais profissional, mas eu vejo uma confusão muito grande ali, né? As pessoas, ou certamente algumas empresas, publicam lá informações que não são relacionadas ao cotidiano profissional. Eu acho que o Instagram ele tem uma visão um pouco mais leve da coisa, o Facebook se tornou muito mais informação. Se vocês pudessem dar dicas, né, para essas pessoas que estão nos assistindo hoje, não de um plano de comunicação, não vou pedir para vocês montarem um plano de comunicação, mas algumas dicas de como atuar com TV, com jornal, com rádio, com essas mídias sociais, na percepção de vocês. Qual seria uma dica valiosa? Sei que estou fugindo da pauta, mas eu preciso ouvir de vocês. Vou começar pelo Gabriel. Olha, eu acho que a gente sempre tem que pensar na reputação. Eu acho assim, até pensando como pessoa física, sempre que você se expõe, claro, você quer sempre se expor da forma mais correta, administrando possíveis erros, e ainda mais hoje que o ambiente está muito polarizado de informação. Então, assim, hoje, qualquer ação que você faça, você tem que pensar mais vezes do impacto que isso vai trazer para aquele conteúdo. Até se você vai gerar um conteúdo na tua rede social pessoal, dependendo daquilo que você gera, você sabe que você está exposto e aquilo pode te colocar numa nuvem de discussão que às vezes você está disponível para lidar com aquilo, às vezes não. E eu acho que quando você trata de uma marca, de uma empresa, isso tem que ser gerenciado com muito mais cautela. Então, a dica que eu diria é tratar como se você estivesse cuidando da tua própria imagem. Sem dúvida. Sabe? Ter ali todo o cuidado necessário, administrar todos os erros, fazer de forma planejada e organizada, que você vai reduzir muito as chances de você ter problema. Yara, quero ouvir tua dica, mas antes de ouvir tua dica é comunicar, mas se comunicar com conteúdo, com propriedade, é isso? Não comunicar por comunicar, aquele efeito manada, né? Fazer porque todo mundo faz. Será que essa é uma grande dica também? Falando dentro da minha percepção, qual a tua avaliação? Então, na verdade, são 3, porque a primeira dica você já deu, se matou, é exatamente isso. A primeira que você também falou é ver a relevância de cada um dos canais. Então, não adianta nada a gente fazer uma comunicação sobre uma notícia num LinkedIn que não tem conexão com o propósito daquela ferramenta. Então, comunicar a informação certa usando a melhor ferramenta. E a terceira, eu acho bem interessante, o Aldemir, que trabalha comigo, ele fala, enfim, a minha equipe, ele fala o seguinte: olhe para a rede social, mas não fale só sobre você. Não é só sobre você. Muito bom. Não é só sobre você, não é a BTP alcançou o recorde, mas o que aquele recorde significa? Para todos os mais de 1.300 colaboradores que trabalham lá. O que aquilo, como que foi alcançado? De que forma? Então, não é sempre sobre você, é sobre seu cliente, é sobre a pessoa com a qual você está comunicando. É óbvio, tem muitas audiências na rede social, algumas que a gente desconhece. Então, a gente tem lá os nossos clientes, tem os nossos parceiros de negócio, tem os nossos colaboradores, mas tem outras audiências que a gente não conhece ainda e não sabe como se conecta com a marca. Mas se for sempre uma questão que não é só de você, mas do quanto você gera valor para aquela audiência, para aquele público, as coisas ficam mais fáceis e a gente gera conexão e a gente transforma muita coisa. Acaba gerando uma dependência em certas ocasiões também, né? Toda essa quantidade de informação que a gente tem. Eu, particularmente, respondo todas as mensagens que eu recebo, porque eu acredito e respeito. A pessoa, quando para te mandar uma mensagem, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é responder. E assim eu o faço.
Gabriel, a gente tem uma mentalidade aqui muito bairrista, né? Regional, a gente falou um pouco sobre isso, e a gente não valoriza muitas situações na nossa região, né? Aquela síndrome tupiniquim que a gente tem aqui, tudo que é do vizinho é melhor, a grama do vizinho é mais verde do que a nossa e assim sucessivamente. A nossa região, para o setor portuário, ela está bem servida nessa relação de comunicação? Ou seja, quando você faz o teu plano de mídia, você olha lá e fala assim, pô, estou bem servido, eu tenho um veículo, tenho outro, eu posso fazer uma estratégia de marketing. Qual é a tua avaliação nesse sentido? Olha, eu acho que a gente tem, assim, até pela natureza de Santos abrigar aí o maior porto da América Latina, sim, a gente tem veículos que cobrem e eu vejo que com o passar dos anos isso tem aumentado muito. Inclusive, o teu programa tem feito um trabalho muito, muito bacana mesmo de criar essa aproximação do porto com a cidade. Então, é você ir mostrar como que você amarra um navio, como que você opera um RTG, uma ponte rolante, é traduzir um pouco, aí eu acho que é a habilidade do gestor de comunicação com os meios de comunicação que você tem. Então, assim, sim, respondendo a pergunta, eu acho que temos meios de comunicação aqui que cobrem o setor. Acho que o Grupo Tribuna tem feito um trabalho muito importante nesse sentido. E eu acho que é muito importante a gente criar essa cultura de aproximação. Por quê? Porque a relação porto-cidade ela é muito importante no mundo todo. Todas as grandes cidades que têm um porto, que abrigam um porto, elas têm uma relação muito importante. E Santos não é diferente. Só que eu acho que a gente tem que aproximar essa conexão para que o jovem que hoje é estudante de 8, 10 anos, ele saiba que no futuro ele vai ser preparado para ele entrar na carreira no porto, que o porto abriga um universo de oportunidades, que ele pode ser um engenheiro, que ele pode ser um operador de logística, que ele tem uma carreira que ele pode ingressar no porto. E eu acho que isso passa muito pela nossa mão hoje, como gestor de comunicação. É traduzir essas informações do porto e fazer com que elas cheguem para todos os públicos, para a dona de casa, para a criança, para o adolescente, para o profissional do porto. Então, isso é muito importante. E aí entra também o público interno nosso, sim, que também é um embaixador, que também, quando bem alimentado de informações, ele se torna um grande embaixador de todas essas informações. E talvez o mais importante dela. Ele se empodera, né, do discurso. E realmente está muito bem servido. Queria pegar a tua opinião em relação a essa questão, se a gente está bem servido ou não está bem servido, mas também queria me aprofundar nessa questão que o Gabriel pontuou, né? A gente tem uma responsabilidade social de atrair essa nova geração, ou seja, de comunicar de uma maneira adequada para que essa nova geração tenha interesse, né, para a atividade portuária, uma vez que a gente tem uma série de desafios vindo pela frente, né, uma nova geração, o futuro, a automação, dentre outros fatores. Será que esse é um dos legados da nossa geração? Exatamente, é um dos legados da nossa geração. E se a gente olhar há pouco tempo atrás, grandes líderes de comunicação, na verdade de porto e nem de comunicação, líderes, CEOs da empresa, da área portuária, falavam para mim, Yara, há muito pouco tempo atrás o estigma do porto era um lugar de prostituição, exato, de tráfico de drogas. E isso foi evoluindo. Então, assim, não faz muito tempo que tinha esse estigma totalmente nocivo e negativo. E hoje a gente já enxerga que não é só o factual, não é só contar as notícias do porto. É como o Gabriel falou, a gente tem tido espaço na mídia para contar histórias. E essas histórias geram essa conexão. E aí sim, contando com o objetivo, por exemplo, de marca empregadora, hoje a BTP, ela não vê mais as pessoas se formando e subindo a serra. Os profissionais não vão mais embora de Santos, eles já querem ficar. E isso porque eles enxergam relevância, enxergam que eles conseguem de ter uma oportunidade, que é um porto moderno, que eu vou conseguir crescer na minha carreira. E isso está relacionado à reputação. A reputação é o que a gente ajuda a construir. E a reputação nada mais é do que o outro percebe. Então, se as pessoas estão deixando de subir a serra, como você falou, a gente está atraindo e retendo esses talentos, é sinal que a gente está conseguindo gerar valor e a reputação da empresa está indo muito bem. E pelo contrário, até complementando, tem gente até que está descendo a serra. Exato. Acho que a gente está gerando uma atratividade. Hoje, os portos, assim, os terminais portuários, eles estão se adequando à infraestrutura, estão se modernizando, trazendo tecnologia para que a gente não perca esse espaço. Claro. Pelo contrário, que a gente só amplie e traga mais oportunidade de trabalho.
Felizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu vou até dar um spoiler aqui. Esse mês, de uma maneira bastante satisfatória, eu terminei de escrever o meu livro, né? E um dos capítulos do meu livro fala exatamente que o processo de comunicação passa pela audição. Então, está aqui, pelo menos, o meu conselho para você. Se você quer se comunicar bem, aprenda a ouvir bem também. Yara, obrigado pela tua presença aqui juntamente conosco. Prazer enorme te ter aqui. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, levar mais informação a respeito dessa área que é tão importante para o nosso porto. Se as pessoas têm conhecimento que a gente está batendo recorde de movimentação, isso a gente deve ao Departamento de Comunicação. Muito obrigado. Olha, eu agradeço, foi um imenso prazer, eu agradeço todo mundo que ficou conectado com a gente. Esse assunto, ele não é só para quem faz comunicação no dia a dia, né? Claro. Ele é para todo mundo. A comunicação não é, como você falou no início, não é aquilo que a gente diz, mas o que o outro compreende. E esse é um desafio para todos nós, a gente manter essa escuta empática e ativa o tempo todo. E aí todo mundo sai ganhando, a mágica da comunicação acontece. Então, muito obrigada pela oportunidade, que a gente tenha outras chances de estar juntos, e vamos ter. Com certeza. Gabriel, deixa eu agradecer a tua presença aqui também. Prazer enorme te ter aqui com a gente. Já fica também o teu compromisso. Quero ele junto comigo para que ao longo dessa temporada de 2021 a gente possa falar mais desse tema, que é um tema muito importante para o setor portuário. Muito obrigado. Agradeço muito o convite, muito bacana. Geralmente a gente vem acompanhando alguém, né? Exatamente. Esse geralmente é o nosso papel, trazer alguém para conversar. Dessa vez, nós aqui estivemos aqui sentados conversando com você. Então, agradeço para a gente poder falar dessa importante área dos desafios que a gente tem aqui para elevar o Porto de Santos. Como você percebe, e aí eu posso também te confessar, rotineiramente eles estão aqui acompanhando grandes líderes, grandes CEOs, diretores, junto às entrevistas do Porto 360. Quando eu liguei para a Yara e para o Gabriel, eles disseram, logo eu, falei, claro, a gente tem que trazer a informação de que maneira ela chega principalmente para você. E tá aí, 2 grandes comunicadores do nosso setor portuário. Eu vou ficando por aqui, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio Rumo. Apoio Modal GR. T2S Tecnologia. Prefeitura de Santos. Apoio institucional.